depois de falar de saúde, né? Saúde do nosso corpo, vamos falar de algo que faz muito bem, que é ler, né? Leitura. Ai, como é bom a gente apreciar um livro, assim, aproveitar para ler e aprender. Hoje vou tomar um café com o Júlio Rocha, ele que é escritor. Seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Muito obrigado. Eu falei café, mas hoje tem suco. Tá ótimo. Tá bom? Suco da Casa do Pão, olha que beleza. Aliás, a Casa do Pão tá com muitas novidades. Eu estive lá domingo no Santuário Nacional e a gente fica lá pertinho. Vamos brindar, Júlio, vamos? Brindar o nosso papo gostoso aqui, isso. Eu conversei tanto com o Dr. Romulo que eu estava precisando mesmo um líquido. Júlio, você é escritor há quanto tempo? Eu escrevi o primeiro livro, na verdade eu escrevi um livro no final dos anos 90, mas não publiquei, graças a Deus, tá muito ruim. E depois em 2004 eu comecei a escrever um livro e publiquei em 2005. Você é palestrante então, também, oficialmente né? É porque, na verdade, nesse processo, quando eu fui escrever o livro que eu realmente cheguei a publicar, né, que é o Teia Negra, o que está embaixo ali, ele é um thriller, né, de suspense e eu leio muito, né, eu leio, sei lá, 4, 5, 6 livros por mês. E eu gosto muito desse gênero, né, de thriller, espionagem. E quando eu estava lendo esse tipo de literatura, eu percebia que os autores eles conseguiam fazer com que você não desgrudasse do livro. Você começa a ler e não consegue parar mais. Esse é o melhor livro que tem, Pois né? é, e eu queria escrever assim, né? Eu falei, bom, o que ele faz para escrever desse jeito? Eu fui ler meu livro que eu tinha escrito o primeiro e falei, nossa, tá horrível, não chega nem perto, né? Não chega nem perto. Então, eu queria fazer com que o leitor pegasse meu livro e lesse com essa mesma vontade que eu lia os meus autores preferidos, né? Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar material sobre técnicas para escrever, como é que eu fazia realmente para escrever uma boa história. E eu procurei em livrarias, por exemplo, na Saraiva, várias livrarias grandes. Não achei muito material, achei quase nada, e então eu resolvi procurar em inglês. Quando eu procurei em inglês na internet, eu achei um monte de material, achei cursos no exterior, exatamente sobre isso, né? Como ensinando a escrever um livro, que tem que ser o melhor livro, e a característica dele é quando você segura, você quer levar para todo quanto é lugar, você para, você perde a hora, porque você quer ver o final daquele livro. Exatamente, que é o que eu costumo brincar, eu chamo de literatura pipoca, né? Que nem se você ir ao cinema, vai para divertir, né? Para você ler e se divertir. Então, assim, aí eu comecei a estudar, fiquei quase um ano estudando, 8 meses estudando, e quando eu achei que eu estava pronto, eu comecei a escrever o livro, escrevi. Mas publiquei. O estudar que você me diz estudou porque você fez uma pesquisa, né? Ou você frequentou algum curso? Não, frequentei curso, que ensine a escrever? Tem alguns cursos em Nova York, tem curso aqui no Brasil, agora que começa a tem um que é da Sônia Belotto, né, que é primo, acho, do Tony Belotto, e agora tem o meu, né, que eu faço aí, mensalmente, praticamente, em várias cidades aí do Brasil. E aí eu fiz esses cursos, li muito, comprei muitos livros lá de fora, li bastante, estudei bastante, eu escrevi e eu acho que eu consegui chegar. E tudo na vida é assim, né, Júlio? Tudo é como uma receita. Né? A gente aqui no programa, nós temos o quadro de culinária. E aí você acompanha uma receita, o modo de fazer, os ingredientes, e aí fica uma receita gostosa. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim, porque inclusive eu recebo, assim, 99% das pessoas adoram o que eu faço. E 1% criticam porque dizem que escrever tem que ter talento e que se você já nasce com isso não tem como aprender. Né? E você discorda desse 1%? Eu discordo porque... Vou trocar aqui de lugar, tá? Okay. Eu discordo porque, primeiro, lógico, você precisa ter talento, né? Sem talento você não consegue realmente fazer nada, mas você precisa da técnica, né? A técnica está aí, você viu aquele trabalho lindo ali que ela fez com as flores, né? De artesanato. Pois é. Se eu olho aquele vaso, eu não vou conseguir fazer aquilo ali, né? Por mais talento que eu tenha. Eu preciso conhecer como ela fez, né? Que é exatamente a técnica, ou seja, o que ela usou
ali para conseguir aquele resultado. Ô, Júlia, é mais ou menos aquela coisa assim de que ninguém nasce sabendo. Exatamente. A gente tem a vida toda para aprender e a gente tem que correr atrás desse conhecimento. Exatamente. Porque hoje em dia, o que não falta é conhecimento, é informação. Esses dias eu estava dizendo aqui no programa, às vezes está faltando mais atitude, né, Júlio? Sim. Porque não tem mais aquela desculpa de ficar esperando as coisas acontecerem, não, tem que correr atrás. Né? Exatamente. Que foi o que você fez, né? Exatamente. E hoje, graças a Deus, aí já passaram, sei lá, pelo menos as 2.000 pessoas aí pelo meu workshop. Né? Esse livro já está na 3ª edição. Olha que legal, gente. Esse livro, Técnicas para Escrever Ficção. Então, olha, as pessoas que aqui no programa, tomando esse café gostoso aqui da Casa do Pão, a gente já sempre reserva para falar sobre livros, literatura mesmo. Então, já passou muita gente aqui que escreveu sobre a sua história, que escreveu poesias, não é mesmo? Então, vários estilos, né? Agora, esse aqui é para você que gosta de escrever aquela história de ficção mesmo, aquela que prende, né, o leitor. Exatamente. E o que você acha, assim, de conteúdo que mais ensina no seu livro? Meu livro ensina, basicamente, como você cria uma estrutura da história, porque existe uma estrutura que já é estudada, acho que há séculos, de como se conta uma história. Né? Então, você tem, basicamente, tem uma estrutura que a gente chama de 3 atos, tem uma estrutura que tem as viradas, né? Você tem virada em 25% da história, 50%, 75%, enfim, tem uma estrutura para isso. Ensino a questão do ponto de vista, que é importantíssimo, porque quando você conta uma história, você tem que tomar cuidado para que, se você conta em primeira pessoa, né? Eu fui, eu fiz, isso é natural. Mas se você conta a história em terceira pessoa, né? Ronaldo foi passear no parque e etc. Você corre o risco de você misturar pontos de vista quando você tem muitos personagens. Então, é mais ou menos assim, como se você tivesse uma cena que você vai contar da história e você precisa ter um único personagem que vai mostrar essa cena para o leitor. Você não pode ficar entrando na cabeça de todos os personagens que estão na cena, nem mostrando a cena pelos olhos de todos os personagens. Você tem que escolher um e mostrar através desse único personagem. Porque senão a cena ela fica muito distante, você não consegue trazer o leitor para dentro da história, você não consegue dar aquele ponto de vista da cena para o leitor. Né? Então, e é engraçado que tem um capítulo aqui que eu estou vendo, Júlia, achei ótimo. Como fazer o seu leitor chorar. Nossa, até que ensina até isso. Até chorar, e aí tem 2 tipos de texto. Quantas aqui, vezes né? você já não pegou um livro e está chorando lendo o livro, né? É verdade. Esse é o prazer da leitura. Exatamente. É verdade, porque quando você lê, você imagina com a sua cabeça. É diferente do filme. Por isso que existe tanta controvérsia, né? De primeiro acontecer o livro, né? E aí depois quando ele se torna um filme. E aí você às vezes já lê o livro. E aí você vê o filme e fala, nossa, mas não era assim. Por quê? Porque alguém já pensou para você. Exatamente. Né? Aquele amanhecer que estava lá, o dia amanheceu, ensolarado, é o seu dia que você imaginou ensolarado. E aí, de repente você vai assistir o filme, nossa, mas esse sol não era o sol que eu imaginei. E raramente o filme é melhor que o livro, né? Normalmente o livro é sempre melhor que o filme. Sempre melhor, né? Sempre. Então, existem algumas raras exceções, mas... Existe até uma linha da crítica que é super contra, né? Filmar alguns clássicos, assim. Eu me lembro quando foi aquele filme Ensaios sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Isso. Eu lembro como foi criticado, porque o livro fez muito sucesso. E depois, quando mas o filme é bom. Esse filme eu gosto também. O filme é bom. Né? Agora, o público brasileiro gosta desse tipo de ficção? Como é que está? Pois é, então, o problema hoje que a gente tem é que é o seguinte, o brasileiro ele está começando a ler mais. A nova geração ela começa a ler mais, mas por quê? Pela invasão dos títulos estrangeiros. Né? Como você tem essas histórias sobre vampiros, tem Harry Potter, você tem Senhor dos Anéis. Que febre isso, Pois isso se tornou uma febre, né? Esses livros adolescentes, né? Que a minha filha adora, a filha Thaís adora isso. Então, assim, eu tenho até o Luiz Eduardo Mata, que é um amigo meu, escritor, autor de thrillers também, do 120 Horas do Véu, agora ele vai lançar uma linha, né, para adolescente, com esse tipo de história. Está até fazendo uma consultoria com a Thaís, com a minha filha, para poder lançar isso.
E, por que tem um foco tão grande hoje nos jovens adolescentes? É porque é o público que está consumindo, né? Está consumindo literatura, é um público que está lendo. E é engraçado que até esse público, que a gente pode dizer assim, não entende muito, até eles falam da diferença do filme. Exatamente, depois, eles falam. Né? E o que acontece? A gente tem, inclusive, o Manifesto Silvestre, que é um manifesto que foi criado, foi pelo Felipe Pena, que é um autor brasileiro, o Luiz Eduardo Mata é um dos grandes divulgadores desse Manifesto Silvestre, tem o André Bianco, que é o autor de livros sobre vampiros, aí, que já vendeu quase 1 milhão de exemplares. Enfim, são autores brasileiros, agora eu faço parte do manifesto também. É um movimento para a literatura de entretenimento, né? Porque as escolas, principalmente escola pública, elas colocam para as crianças livros como, dá logo de cara, sei lá, vai ler Machado de Assis, né? Aí, Machado de Assis é muito legal, mas talvez não seja a época certa para entregar na mão de uma criança uma linguagem que é antiga, uma época, uma realidade que não é a realidade atual, né? Então, assim, o que você precisa primeiro? Você precisa incentivar a criança a ler. Como é que você incentiva ela a ler? Você, com esse tipo de literatura, como é o Mistério em Terra Alegre, que é uma leitura fácil, uma leitura para a idade, né, de que começa a gostar realmente de ler um livro sem figura, né, que gosta de uma história que cativa, que tem personagens interessantes e que faz com que a criança... Né? Nesse livro seu aqui, nesse Técnicas para Escrever, tem alguma informação a respeito de fonte também, dessa coisa assim mais gráfica? Você também traz um pouco disso? Porque tem livro que às vezes a gente está curtindo tanto, mas você não consegue ler, né? Você tem que ficar bem pertinho. Na verdade, isso é responsabilidade da editora. Sim. Né? A editora é que... Ilustração, essa coisa é com a editora. Toda capa, tudo isso é responsabilidade da editora. Agora, com o self-publishing, né, que a gente chama, que é o autor se autopublicar, que hoje você tem um negócio chamado que é impressão sob demanda. Você consegue imprimir poucos livros. Isso é muito bom. Porque antigamente você tinha que ter uma tiragem mínima de 1000 livros para conseguir. O que encarecia muito, encarecia né? muito. E, às vezes, tem um autor que não vai conseguir vender 1000 livros. Ele vai vender 20, 30, 40, 50 e não ia ficar com 950 livros encalhados, né? E hoje, com a impressão sob demanda, existe uma máquina maravilhosa lá, que você bota um arquivo de um lado e sai o livro com capa e tudo do outro. Olha que lindo, eu amo a tecnologia. E você consegue imprimir um livro de cada vez. O custo do livro ele é um pouco mais alto, obviamente, mas ele permite que as pessoas realizem um sonho de imprimir, de publicar seu livro, porque publicar um livro não é fácil. E olha que nós aqui, com esse nosso café literário, assim, a gente já suscitou em muitos telespectadores essa vontade, né? Essa realização. Assim, tem muita gente que tem muita coisa guardada e diz que a gente nesse mundo não pode ir embora sem plantar uma árvore, ter filhos, escrever um livro. Então vamos aprender aqui com o Júlio Rocha. O Júlio, gente, deixou alguns livros pra gente, não é isso? Nós temos 6 livros presentes, seu Júlio. Que bom, muito obrigada, viu? Então, nós vamos fazer o seguinte, se você está agora acompanhando o nosso programa, você faz o seguinte, manda pra gente o seu e-mail com o endereço completo, rapidinho, os 6 primeiros e-mails que chegarem para sabordevida@tvaparecida.com.br. Volto a dizer, com o endereço completo, receberão, então, o livro do Júlio Rocha, tá? Só que você faz o seguinte, você vai escrever para mim, quem que é esse moço que foi procurar saber todas as técnicas para escrever ficção? Esse aqui, olha, que eu estou conversando com ele. Coloca o nome também, não vai ser fácil não, né, Júlio? Não. Já dei uma dica. Ô, Júlio, prazer grande te conhecer. Eu quero ler seu livro, viu? Vou começar por esse aqui, ó, Mistério em Terra Alegre. Esse é rápido. Tá bom? E olha, sucesso para você. Obrigado. Nas suas palestras. Quando estiver aqui pelo Vale do Paraíba, a gente vai ter em São Paulo, agora em março, abril e maio, vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Aí lá no meu site tem, né, no jrocha.com.br, tem todo o calendário. Tá certo, tá tudo lá. Muito obrigada, viu, Júlio? Bom, e para quem precisar de serviços literários também, eu também faço análise. Tá aqui, muito bom. Não vou deixar você ir embora sem experimentar o pãozinho de queijo aqui. Claro, enquanto a gente experimenta, eu mando um abraço bem apertado para todo mundo lá da Casa do Pão, Serginho e toda a sua equipe, né? Muito obrigada pela parceria aqui com o nosso programa. Agora a gente vai fazer rapidinho intervalo, já voltamos. Também vou